Relato algum. A luz da curva morta. Sejam bem-vindos ao canal Cine Lendas. Antes de começarmos, já peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui tem lenda nova todo dia. Agora vamos aos relatos de hoje. Você já viu uma luz no meio do mato que não tinha fonte nenhuma? Uma luz que parecia viva, que parecia olhar de volta para você? Porque se você nunca viu, agradeça, porque eu vi. E eu não sou mais o mesmo desde aquela noite. Eu sou de um povoado chamado Baixio Grande, no sertão da Paraíba. Fica encravado entre duas serras secas, com casinhas espalhadas e muito mato ao redor. A vida aqui é simples. Quem não vive da roça, vive do medo das coisas que moram por trás dela. E eu não estou exagerando, não. Aqui cada beco tem uma história. Cada mata fechada esconde mais que tatu ou raposa. E tem uma parte da estrada velha, entre Baixio e o povoado de Pombinhos, que todo mundo evita depois que escurece. É conhecida como a Curva da Morte, mas quem é daqui mesmo chama de outro nome. Chama de a Curva da Luz. Meu nome é Edivaldo, e o que vou contar aconteceu em outubro de 2017. Eu era motorista de um caminhão pequeno, um 3x4, que fazia entregas de secos e molhados entre os povoados da região. Era comum eu pegar estrada à noite, porque de dia era um calor desgraçado, e as mercadorias estragavam fácil. Mas naquela noite específica, algo estava estranho desde cedo. Eu senti, sabe, aquela sensação ruim, como se tivesse algo me olhando desde que botei o pé fora de casa. Mas trabalho é trabalho. Saí de casa perto das 7 da noite. O céu estava encoberto, mesmo sendo tempo seco. As estrelas sumiram, e não fazia vento nenhum. Tudo parado, tudo quieto demais para o sertão. Peguei o caminhão e segui pela estrada principal. E quando cheguei na entrada da trilha velha, aquela que passa pela Curva da Morte, pensei 2 vezes. Mas era o caminho mais curto até Pombinhos, e eu tinha que entregar umas caixas de leite antes das 10. Quando entrei na trilha, senti logo a mudança. O farol do caminhão parecia não iluminar direito, como se tivesse neblina, mas não tinha neblina nenhuma. O mato dos dois lados parecia mais alto, mais fechado, como se quisesse engolir a estrada. Liguei o rádio, mas só chiava. Nenhuma estação pegava. Foi aí que comecei a ouvir um barulho vindo de trás. Parecia um passo arrastado, ritmado. Olhei pelos retrovisores e não vi nada. Só o escuro. Continuei dirigindo com a pele toda arrepiada. Mas o barulho continuava, e foi ficando mais alto, mais perto, até que parou. Silêncio. Por uns segundos achei que era coisa da minha cabeça. Foi aí que vi a luz. Na primeira vez, parecia só um clarão distante no mato à esquerda. Pensei que fosse um farol, alguém vindo na direção contrária, mas não tinha estrada ali. Não tinha como ter carro por dentro do mato. E mesmo assim a luz foi se aproximando, flutuando por entre as árvores, suave sem fazer barulho. O farol do meu caminhão ficou mais fraco. Pisquei os olhos. E quando olhei de novo, a luz estava do meu lado, voando baixo, a menos de 2 metros do chão. Branca, mas com um brilho azulado por dentro. E parecia viva. Tentei acelerar, mas o caminhão não respondia. O motor engasgava, o painel piscava. E a luz me acompanhava. Olhei para o lado e, juro por Deus, ela me encarava. Não tinha rosto, não tinha forma humana. Mas eu senti. Ela sabia que eu estava ali, e queria que eu soubesse disso. Cheguei na tal curva, aquela maldita curva da morte, e aí o inferno se abriu. A luz passou na frente do caminhão e parou bem no meio da estrada. Eu pisei no freio, mas ele travou. Só consegui desviar puxando o volante com força e o caminhão foi parar no matagal. Bati a cabeça no vidro e apaguei por alguns segundos. Quando acordei, tudo estava escuro. O motor desligado, o rádio mudo e um silêncio mortal. Mas eu não estava sozinho. Tinha alguém, ou alguma coisa, do lado de fora. Podia ouvir o som de passos leves, como se pisassem descalços na terra seca. Senti um cheiro forte de queimado, como vela derretida misturada com carne estragada. Travei a respiração. Não conseguia mexer o corpo, parecia paralisado. E então aquela luz apareceu de novo, agora em cima do capô do caminhão. Iluminou tudo por dentro. E eu vi. Meu reflexo no para-brisa. Mas não era só eu. Atrás de mim, no banco do passageiro, tinha um rosto. Uma mulher. Pálida. Os olhos vazios como se fossem 2 buracos fundos. A boca aberta num sorriso que não era humano. Ela não fazia som, mas seus olhos me queimavam.
E ela só sussurrou uma frase, que até hoje ecoa no meu ouvido. Não devia ter vindo por esse caminho. Gritei. Fechei os olhos. Quando abri, a luz tinha sumido. A mulher também. E o motor do caminhão voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Dirigi feito um louco até o povoado. Entreguei as mercadorias e fiquei a noite inteira sentado no banco da praça, sem coragem de voltar pela mesma estrada. Esperei o dia amanhecer. No outro dia, contei o que aconteceu para o seu Nivaldo, um dos mais antigos lá de Pombinhos. Ele não riu, nem duvidou. Só olhou para mim com aquele olhar cansado, de quem já viu demais, e disse: Você viu a luz da curva, né? Que lá aparece para quem já tem a alma rachada. E quando ela olha para você, ela vê tudo o que você esconde. Tudo que você nem lembra mais que carrega. Desde aquele dia, eu nunca mais dirigi à noite. Mudei de rota. Mudei de vida. Mas ainda acordo, às vezes, suando frio, com a sensação de que tem alguém me olhando no escuro. E juro que, às vezes, quando apago as luzes de casa, vejo aquele mesmo brilho azulado passando devagar pela janela. Então, se algum dia você estiver dirigindo por uma estrada velha e vir uma luz brilhando no meio do mato, reze e feche os olhos, porque tem coisas que só estão quietas enquanto você não olha de volta. E aqui no sertão, a gente aprende cedo. Tem luz que não clareia, tem luz que leva. Relato 2. Os sussurros da serrinha. Tem lugares que parecem esquecidos por Deus, mas o que ninguém te conta é que tem lugares onde Deus nunca chegou. Eu me chamo Olívia, sou enfermeira, e morei por quase 10 anos em uma vila chamada Serra Verde, no interior de Goiás. Um lugar bonito à primeira vista, cercado por morros e vegetação densa. A vila ficava escondida, depois de uma longa estrada de terra batida, com umas 20 casas, uma igreja abandonada e um pequeno posto de saúde onde eu trabalhava. Tinha ido para lá em 2011, recém-formada, cheia de vontade de ajudar e fazer a diferença. Mas em pouco tempo, percebi que a vila guardava um silêncio, pesado demais. E tinha um morro específico que ninguém subia, a Serrinha. Diziam que era onde os antigos moradores enterravam seus mortos, bem antes da vila ter um cemitério. Um terreno seco, torto, com árvores retorcidas e sem pássaros. Tinha gente que jurava ouvir sussurros vindos de lá nas madrugadas. Outros diziam que viam luzes caminhando sozinhas entre as pedras, como se alguém acendesse lamparinas invisíveis no breu. Mas o que eu vivi naquela colina foi pior que qualquer história que ouvi. Era agosto de 2016, época de seca brava. O calor estava sufocante e o ar parecia parado no tempo. Recebi no posto um rapaz de fora, um geólogo chamado Daniel. Ele apareceu com uma mochila nas costas e um jeito muito curioso demais para o meu gosto. Disse que estava mapeando o solo da região para uma pesquisa da universidade, mas o que ele queria mesmo era subir a serrinha. Disse que ouviu falar de estruturas antigas lá em cima e que acreditava que fosse algum tipo de formação ritualística dos indígenas. Tentei dissuadir ele, juro, mas ele riu e disse que não acreditava em lenda, que o povo do interior era muito impressionável. Na tarde seguinte ele sumiu. Ninguém o viu descer do morro, nem voltar à pensão onde estava hospedado. Esperamos até a noite. Depois até o outro dia, nada. Foi então que eu e um morador, o seu Hernani, nos oferecemos para procurar. Subimos por uma trilha antiga, com um cheiro forte de terra seca e um calor que parecia saído do fundo de um forno. O sol já começava a descer no horizonte, quando chegamos no topo. E o topo da serrinha parecia outro mundo. Não tinha vento, nenhum som. Só pedras escuras, enfileiradas de forma estranha, formando um círculo quebrado. No meio, uma cruz de madeira apodrecida, quase tombando. E ali, deitado perto da cruz, estava o Daniel. Mas ele não parecia machucado, nem com sede, nem morto. Ele estava ajoelhado, imóvel, com os olhos arregalados, encarando o nada. Como se tivesse sido congelado no susto. Sussurrava palavras baixas, em um tom quase infantil, como se conversasse com alguém invisível. Tentamos chamar, tocar nele, sacudir. Nada. Foi o seu Hernani quem disse, com a voz embargada. Ele viu o que não devia. Levamos Daniel no colo até o posto. Ele ficou em choque por dias, murmurando frases sem sentido, olhando para as sombras como se fossem vivas. Falava muito uma palavra só. Abram, abram. Eles querem sair.
Levei um tempo para entender que ele não estava pedindo para abrirem algo. Era o nome. Ele dizia Abram, como se fosse uma coisa. Um ser, um nome antigo. Na quinta noite algo mudou. O gerador da vila pifou, como sempre acontecia, e tudo mergulhou no escuro. Fui acender uma vela no posto quando ouvi os sussurros, baixos, sibilantes, vindo de fora da janela. Pareciam vozes de crianças chamando meu nome. Olívia, vem ver. Olívia, tá esperando. O Daniel começou a rir, alto. Um riso seco e histérico que me gelou até os ossos. Corri até o quarto e encontrei ele em pé, os olhos revirados, sangue escorrendo pelo nariz. Eles estão vindo, ele dizia. Eles querem abrir. A cruz não segura mais. Foi mexida. Foi mexida. Na manhã seguinte, ele desapareceu de novo. Mas dessa vez, deixou algo para trás. No chão do quarto, havia marcas de arranhões. Não nos móveis, mas no cimento mesmo. Como se unhas humanas tivessem cavado desesperadamente em círculos. E no centro, com sangue seco, uma espiral foi desenhada. Aquela imagem me assombra até hoje. Depois disso, as coisas mudaram na vila. Animais começaram a sumir. Algumas crianças adoeceram do nada, sempre durante a madrugada, com febre alta e pesadelos horríveis, que os moradores começaram a se mudar, um por um, como se algo os empurrasse dali. O lugar foi esvaziando. Fiquei por mais 2 meses, cuidando dos que ainda resistiam. Mas na última noite, eu vi. Foi na véspera do dia de finados. Eu já estava dormindo, exausta, quando ouvi um choro fino vindo do mato. Abri a porta do posto e olhei para a trilha da serrinha. E lá no alto tinha alguém. Ou algo. Uma figura escura, sem rosto. Alta demais para ser, gente. Com braços finos que tocavam o chão. Ela se movia lentamente, descendo a colina em minha direção. E à medida que vinha, os postes da vila, mesmo sem energia, acendiam com uma luz fraca, doente. Aquela luz amarelada que só as lamparinas antigas fazem. Sabe? Como se as sombras ganhassem forma. Corri, larguei tudo. Peguei minha moto e fugi da vila sem olhar para trás. Andei por quase 40 quilômetros até encontrar uma cidade. Nunca mais voltei. E semanas depois, ouvi no rádio. Serra Verde foi declarada desabitada pelas autoridades. Ninguém soube explicar o motivo exato. Mas os que ainda moravam por perto sussurravam sempre o mesmo nome. Abram. Hoje, anos depois, às vezes acordo à noite com a sensação de estar de volta. E o mais assustador é que continuo ouvindo o nome. Às vezes no barulho do ventilador, às vezes nas rachaduras da parede. Abram, Abram, Abram. Seja lá o que eu vi naquela noite, não ficou só em Serra Verde. E se um dia você estiver em algum lugar alto, isolado, e ouvir vozes te chamando suavemente, não responda. Porque o que mora lá na serrinha não quer ser ouvido. Ele quer ser lembrado. Ele quer ser liberto. Relato 3. A Casa do Rio Escuro. Tem coisa que se esconde onde nem a luz do sol entra. Coisa que espera paciente. Porque sabe que uma hora, alguém curioso demais vai chegar perto. E quando chega, ela não deixa mais sair. Meu nome é Teresa. Tenho 58 anos hoje. Mas quando isso aconteceu, eu tinha só 26. Foi em 1993. E eu me lembro de cada segundo como se tivesse acontecido ontem. Porque não dá para esquecer o que se vive quando o medo não é só sensação, mas presença. Eu sou de um lugar chamado Brejo do Maracajá, no interior do Maranhão. Uma vila encravada entre matas e alagados, rodeada por um rio espesso e escuro que a gente chamava de Rio do Breu. O nome oficial era Rio Maracajá, mas ninguém usava. Todo mundo chamava de Rio do Breu, por causa da cor da água, densa, preta como petróleo, que parecia engolir a luz do dia. A correnteza era lenta, mas constante, e sempre carregava folhas mortas, galhos torcidos e, de vez em quando, uns bichos que ninguém sabia de onde vinham, ou o que eram. A vila era pequena, com umas 30 casas de taipa, uma igrejinha branca que vivia fechada e um mercadinho onde eu trabalhava na época. E era perto dali, do outro lado do rio, que ficava a tal casa. Uma casa abandonada, coberta por cipós, com um telhado torto e janelas pregadas com tábuas. Ninguém sabia quem tinha construído. Alguns diziam que era de uma família rica, que fugiu por causa de doença. Outros juravam que era da época dos escravos e que tinha sido usada para rituais. Só sei que, desde que me entendo por gente,
Ela já estava lá, parada, silenciosa, como se esperasse algo. E esperava mesmo. Foi no fim de setembro que tudo começou. Eu e meu irmão mais novo, tio Paulo, decidimos atravessar o rio num domingo à tarde. Ele queria pescar, e eu fui só para vigiar. Ele tinha 15 na época e sempre foi muito teimoso. Levamos uma canoa velha e remamos até a outra margem, onde o mato era mais fechado. Ficamos ali por volta de 2 horas. Pegamos uns peixes pequenos, nada demais. Mas na hora de voltar, algo deu errado. O rio mudou. De repente ficou pesado. O remo parecia não funcionar direito. A água engoliu metade da borda da canoa sem nem fazer onda. E a margem onde a vila ficava parecia mais distante. A paisagem mudou. O céu escureceu mesmo sem nuvem nenhuma, e um cheiro forte de podre começou a subir da água. Foi aí que a gente ouviu o som. Não era bicho, nem vento. Era voz. Vinha da margem. Uma voz feminina, baixa, doce, cantando uma melodia que parecia vir de dentro da terra. O Paulo parou de remar. Ficou como hipnotizado, os olhos fixos na mata. Tentei sacudir ele, gritar, puxar, nada. Ele largou o remo e pulou na água. Eu fiquei desesperada. Pulei atrás, tentando puxar ele, gritar seu nome. Mas o rio engolia tudo. A canoa virou. E eu só me lembro de afundar. Afundar por segundos que pareciam horas. Até que a vi, dentro da água. Uma mulher, pálida. Olhos brancos como os de peixe morto. Cabelos flutuando ao redor do rosto como algas. Ela sorria e estendia os braços em minha direção. Mas o que mais me apavorou foi o que tinha atrás dela. Um corredor. Sim, um corredor. Dentro do rio. De onde saía aquela luz verde fraca de lamparina. E eu ouvi sussurros, gritos abafados. E o Paulo chamando meu nome. Acordei deitada na beira do rio sozinha. Molhada, com a garganta ardendo de tanto engolir água. E o Paulo sumido. Os moradores fizeram busca por 2 dias. Nada, nem sinal dele. E ninguém quis mais saber da casa, ou da outra margem. Diziam que o rio escolheu, que a casa chamou. E aquilo me doía, porque eu sabia que ele estava lá, eu sentia. Então eu fiz o impensável. Esperei até a madrugada seguinte. Atravessei sozinha, sem avisar ninguém. A lua estava minguante, e o mato se fechava sobre mim, enquanto eu caminhava pela trilha. A casa apareceu entre os galhos como um monstro adormecido, mais velha do que eu lembrava, com tábuas apodrecidas. Mas a porta estava aberta. Entrei com uma lamparina. E o ar lá dentro era diferente. Quente, quase sufocante. O cheiro de mofo se misturava com algo doce, como perfume antigo. O chão rangia, e as paredes tinham símbolos riscados em carvão, todos circulares, com espirais e figuras humanas com braços estendidos. Subi as escadas, guiada não pelos olhos, mas por uma força que puxava meu corpo. Como se algo me dissesse onde ir. No andar de cima, achei um quarto. Dentro dele, uma cama de ferro coberta por um pano preto. E no centro, uma boneca. Mas não era uma boneca comum. Tinha rosto de cera, cabelos humanos e olhos de vidro. Estava sentada sobre um círculo desenhado no chão, feito com sangue seco. Quando me aproximei, a porta do quarto bateu com força. A lamparina apagou, e eu fiquei ali, no escuro, ouvindo o som da boneca, respirando. Sim, respirando. O som era fraco, mas presente. Uma respiração lenta e pesada. Eu quis correr, mas minhas pernas não respondiam. E então a voz veio, atrás de mim. Ele está com ela agora. Virei num impulso e vi a mulher do rio. Só que agora mais clara, mais próxima. Os olhos ainda mortos, mas a pele marcada por cicatrizes que pareciam palavras. E ela sussurrou. Você entrou. Agora não sai. Desmaiei. Quando acordei, estava na varanda da casa. O sol já nascia. A boneca não estava mais comigo, mas na palma da minha mão havia um corte, fino, delicado, em forma de espiral. E do lado da casa, pegadas molhadas, como se alguém tivesse saído da água e entrado pela porta da frente. Voltei para a vila cambaleando. Não contei para ninguém o que vi. Mas desde aquele dia, o Paulo começou a aparecer nos sonhos de algumas crianças do povoado. Elas diziam que ele morava numa casa embaixo do rio, onde a luz nunca apagava, e que ele pedia para que não esquecessem dele. Algumas crianças começaram a desenhar a boneca. Outras, a mulher. Hoje a vila está quase abandonada.
Só alguns velhos ainda moram por lá. A casa continua de pé, mas ninguém ousa atravessar mais. E o rio? Ah, o rio. Ele continua engolindo o que quiser. Calado, paciente, esperando. E eu? Eu ainda tenho o corte na mão. Nunca cicatrizou. E às vezes, quando acordo de madrugada, sinto o cheiro de terra molhada e ouço sussurros vindo do banheiro. Tem noites em que vejo pegadas úmidas atravessando o meu quarto, porque tem coisa que não volta com a gente. Tem coisa que volta dentro da gente. Então, se um dia você for para o interior do Maranhão e ouvirem falar do Rio do Breu, fuia! E se ver uma casa do outro lado da margem com a porta entreaberta, não entre. A boneca ainda está lá, e ela nunca está sozinha. Relato 4. O homem do cipó seco. Tem silêncio que não é de paz, é de aviso. E no interior do Tocantins, tem um lugar onde até o mato segura o fôlego quando ele passa. Meu nome é Aldenir. Tenho hoje 62 anos, mas quando vi o que vou contar aqui, eu tinha só 19. Tava no auge da minha força, trabalhando com meu pai na roça, ajudando a cuidar da terra e dos animais. Morávamos num povoado esquecido, chamado Santa Lúcia do Campo Limpo, entre matas e grotas fundas, a umas 2 horas de Dianópolis, mas só se fosse de carro bom, e ninguém lá tinha. Lá o povo era simples, mas cheio de história. Tinha sempre alguém contando uma assombração, uma luz que cruzava o céu, ou uma alma penada nos pés de serra. Mas uma história era sempre falada em voz baixa, como se não quisessem acordar o que estivesse dormindo, a do homem do cipó seco. Diziam que antigamente, muito antes da vila existir, um homem apareceu por aquelas bandas com fama de curandeiro. Chamava-se Eusébio, mas era de feição estranha, alto demais, magro ao ponto de parecer só osso, e com olhos claros que brilhavam até no escuro. Tinha um colar feito de cipó ressecado no pescoço, que nunca tirava. Diziam que ele curava só com o olhar, mas que cobrava em silêncio. Quem não pagava do jeito certo, morria. Um dia Eusébio sumiu no meio do mato. Nunca mais foi visto. Só que de tempos em tempos, quando alguém da vila fazia alguma maldade ou derrubava a árvore sagrada, aparecia um vulto à noite andando entre os pés de Pequi. Um vulto seco, alto, com um cipó pendurado no pescoço. E foi numa dessas noites que eu vi ele. E perdi meu irmão. Era dezembro de 1980. Eu e meu irmão, Benedito, estávamos limpando um pedaço de mata na parte alta da terra do nosso avô. Era um morro inclinado, cercado por árvores antigas, com galhos que se entrelaçavam como mãos. O velho dizia para não mexer ali, que era terra fechada. Mas a gente precisava ampliar o plantio. No segundo dia de roçado, encontramos um círculo de pedras no meio do mato. Parecia um altar. Tinha restos de bonecos feitos de palha, garrafas com líquidos escuros e penas amarradas com linha vermelha. O Benedito riu e chutou tudo. Disse que era coisa de gente doida. Eu senti um calafrio na espinha, mas fiquei calado. Naquela noite, começou. A primeira coisa foi o barulho, como se alguém arrastasse uma corrente seca pela varanda da nossa casa. Quando fui ver, não tinha nada, só folhas secas se mexendo sem vento. Depois vieram os estalos no telhado, como se pés leves caminhassem em cima da telha. E então a pior parte, os sonhos. Sonhei com o Benedito, sozinho no mato, preso num cipó grosso que se enrolava no pescoço dele. E na sombra, uma figura me observava, alta, imóvel, com olhos brilhando amarelo. Acordei gritando com gosto de terra na boca. No outro dia, o Benedito não quis ir roçar. Disse que estava com febre, mas eu sabia que era medo. Ele não admitia, mas sentia algo errado. Passamos o dia em casa. Na hora da janta, a mãe chamou. O Benedito disse que ia lavar o rosto no poço primeiro. Nunca mais voltou. Encontramos a bacia d'água derrubada e pegadas indo para o mato. As lanternas não adiantavam muito, mas seguimos a trilha. No pé do morro ouvimos o som. Um tipo de canto rouco gutural vindo do alto. Subimos e lá no topo, entre as árvores, vimos o corpo do Benedito. Não estava deitado, nem caído. Ele estava em pé, com os olhos abertos, o corpo pendurado no ar, sem corda, sem gancho, sem nada. Só um cipó grosso, seco, enrolado em volta do pescoço, flutuando, como se fosse puxado por algo invisível. E do lado dele tinha alguém, um homem, alto, fino como um galho morto, com pele enrugada e olhos que não pareciam humanos. Ele usava o colar,
O mesmo cipó seco que a gente tinha visto. E sorria. Um sorriso largo e impossível, de ponta a ponta da cara. E então ele falou sem mexer a boca. O preço não foi pago. Corri como nunca. Atravessei mato, espinho, barro. Caí 2 vezes. Quando cheguei em casa não consegui dizer nada. Só tremia. No dia seguinte, o corpo do Benedito foi achado por vaqueiros. Estava deitado num canto da mata, sem marcas, sem ferida, só com um cipó enrolado no pescoço. Os mais velhos disseram que não podia enterrar ele no cemitério comum, que precisava ser na parte velha, onde os primeiros moradores foram sepultados. E assim fizeram. Desde então, mais 2 jovens desapareceram por lá. E todos tinham um ponto em comum. Haviam mexido naquela parte da mata. Hoje ninguém mais vai naquele morro. O mato tomou conta. Os pés de Peck ficaram retorcidos. E à noite, se você prestar atenção, ainda dá para ouvir. O som do cipó arrastando na terra. Ou os olhos dele. No escuro, tem quem diga que o Eusébio nunca foi gente. Que ele era só o corpo de algo maior. Uma coisa do fundo do mato que usa carne humana para andar. Outros dizem que ele era mesmo um curandeiro. Mas fez pacto errado. Eu só sei de uma coisa. Nunca desfaça um altar que você não entende. Porque tem coisa no interior do Tocantins que não perdoa. E quando o homem do cipó aparece, é tarde demais para rezar.